Muito bem, muito bem. Então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada a todos, né? Para quem não me conhece aí, então eu sou o professor Matheus Beltrame e é com muita alegria aí, então que nós vamos para mais uma videoaula, né? Videoaula de hoje bastante importante para você aí, né? Que está pensando em fazer aí o vestibular, ou vai fazer vestibular, né? Para qualquer universidade aí, federal ou particular, com certeza a ideia de função, senhoras e senhores, vai estar na tua prova. E a função afim, certo? Com certeza estará presente em muitas provas de vestibulares que ainda virão, certo? Bom, numa videoaula anterior, se tu quiseres, tu pode até voltar aí para dar uma olhadinha, certo? Que foi a videoaula de função afim e estudo dos coeficientes. Tu ia estudar lá, senhoras e senhores, o início da função afim. O A, o Bzinho lá da função f de x igual a x mais b. Então, se tu quiser, tu volta lá para olhar esta videoaula também. Por quê? Porque hoje, senhoras e senhores, nós vamos encontrar a lei da função afim. Ou seja, f de x igual a x mais b. Esta é a lei. Onde eu preciso encontrar, né, o Azinho, o coeficiente angular, e claro, o Bzinho, lembra? O coeficiente linear, a taxa que varia, o Azinho, ou fixo, o Bzinho, lembra? Beleza, maravilha. Bom, o que vai acontecer, senhoras e senhores, no encontro da lei da função? Eu trouxe para vocês aqui two examples, né? Dois exemplos aí em inglês, né? Aqui do meu lado esquerdo, certo? Então a gente vai começar aqui, senhoras e senhores, com o primeiro caso, um primeiro exemplo para encontrar a função afim, que é o seguinte, presta atenção. Quando o exercício, senhoras e senhores, por exemplo, traz um gráfico, tá? De uma retinha, obviamente, gráfico da função afim, e dá para você, senhoras e senhores, preste bem atenção, onde a reta corta o eixo Y, certo? E, senhoras e senhores, um outro ponto. Claro que onde corta a reta, no caso a reta onde corta no eixo Y, não deixa de ser um ponto. Mas este primeiro caso vai ocorrer a seguinte situação. Quando tu tens este valor aqui onde está cortando o eixo Y, senhoras e senhores, a gente terá o B. Então nós vamos lembrar da seguinte forma. A tua lei da função é f de x igual a x mais b. Correto? Quando tu tens esse pontinho, tu vai direto trocar no lugar do B o valor que tu tens onde corta o eixo Y, a tua reta. Ou seja, o valor onde corta aqui, no caso, no exemplo, é no 3. Ou seja, tu começa a tua função assim, y igual a x mais 3. Ou seja, já na tua lei, tu já tem o valor do B direto. Por quê? Porque cortou no eixo Y, cortou a reta no eixo Y, é o valor do B, certo? Estou insistindo muito nisso porque é muito importante. Bom, automaticamente, no momento que tu precisa da lei AX mais B e tu já tens o valor do B, falta encontrar o valor do A. E onde está? Aqui, com este outro pontinho que ele te deu. Ou seja, pontinho 1 para X e 2 para o eixo Y, certo? Ponto 1 e 2. Vai trocar na tua lei da função. Como assim? Y igual a x mais 3, que é o B que eu já te falei. Como o teu y vai valer 2 e o teu x vale 1, no lugar do x tu vai trocar o 1 e no lugar do y tu vai trocar o 2. E adivinha, senhoras e senhores, o que aconteceu? Olha para cá, tu vai poder encontrar o valor do A. Passa o 3 trocando de lado ali, né? E tu vai ficar com 2 menos 3 e logo o teu A será aqui para ti, A igual a menos 1. É importante, se tu quiseres, pegar no papelzinho para anotar este exemplo aí, certo? Olha para cá e presta atenção. No momento que tu tens A igual a menos 1, senhoras e senhores, tu tens a lei da função nesse nosso primeiro exemplo. F de x, ou y, como tu preferir, igual a menos 1x menos x mais 3. Essa é, senhores, o nosso primeiro exemplo. Importante para nós, um exemplo tranquilo, exemplo condenado, então, o valor do B. Onde tu tens, então, direto, senhoras e senhores, já o valor dele, o valor do B, do linear, certo? Através do outro ponto, tu vai descobrir o valor do A e logo a tua lei da função, correto?
Mas olha o que vai acontecer agora. Quando eu puxo, senhoras e senhores, este segundo mini quadro que aqui está. O que vai acontecer agora? Presta atenção. Eu tenho uma outra reta, certo? E aí eu te pergunto, olha, este cara aqui é o B, esse 3 aqui, esse 3 é o B? Nem pensar. Lembra que o B é o valor onde a reta corta o eixo Y. Tem um valorzinho ali? Não tem. E agora? Chorar? Não, para, olha pra cá. Tu tens 2 pontos, senhoras e senhores, da tua reta. Tu tendo 2 pontos da tua reta, neste caso ponto 2 e 3, e neste caso ponto 5 e menos 1, tá? 2 e 3, no caso 2 para o x, 3 para o y, 5 e menos 1, 5 para o x e menos 1 para o y, senhoras e senhores. O que vai ocorrer? Presta atenção. Tu vai aprender a partir de hoje, senhoras e senhores, o cálculo do determinante. Como assim o cálculo do determinante? Presta atenção. Tu pega 2 pontos quaisquer, e aí já pode vir uma perguntinha aí na tua cabeça. Ah, mas o exemplo anterior eu poderia calcular pelo determinante? Se quiseres, pode, sem problema nenhum. É só pegar aqueles 2 pontos e botar no determinante que eu vou te ensinar daqui um pouquinho. Só que o que acontece? Como no outro exemplo tu tinha o B, fica mais tranquilo de encontrar o A, então não tem problema. Aqui não. Aqui tu tem, senhoras e senhores, o quê? Tu tem 2 pontos. 2 e 3, 5 e menos 1. Muitos fazem por sistema, né? Aprenderam no colégio, em outros lugares. Eu gosto muito do cálculo determinante, senhoras e senhores, certo? Então larga tudo, olha pra cá que eu vou te ensinar o determinante. Funciona assim. Pega os teus 2 pontos, certo? Sempre começando por x, ou seja, pega e coloca aqui, ó, na primeira linha, aqui na coluninha inicial aqui, o x e o y, primeiro x e y, ou seja, 2 e 3. Depois o 5 e menos 1, outro x, outro y, primeiro ponto, segundo ponto. E quem não pode faltar na tua equação ali, obviamente, na tua lei da função, x e y. Coloca x e y. E aí, repete o primeiro ponto e vai seguir na seguinte trajetória. Olha pra cá e presta atenção. Tu vai multiplicando 2 a 2 na diagonal. Pra baixo aqui? Não. Ó, olha pra cá. Diagonal, sempre 2 a 2. E vai multiplicando, certo? Só que tu vai multiplicando normal, sem problema. Olha aqui, ó. Vai multiplicando 2 por menos 1, 5 por y, x por 3. Agora, muito cuidado. Quando tu volta multiplicando as diagonais, senhoras e senhores, 2 a 2 os valores, tu tem que trocar o sinal, certo? Ou seja, tu volta ao contrário, certo? Então olha aqui, ó, vai multiplicando normal e quando volta ao contrário. O que é voltar ao contrário? É voltar trocando o sinal. Até tem um esqueminha para te guardar isso aí, tu quer ver? Olha pra cá. Botou no determinante, primeiro ponto, segundo ponto, x, y, repete o primeiro ponto, tu canta assim, ó. Vai, normal. O quê? Volta ao contrário. O que é isso? Vai multiplicando normal, quando volta ao contrário. Então olha pra cá e presta atenção. 2 vezes menos 1, menos 2. 5 vezes y, 5y. X vezes 3, 3x. Pode ir anotando aí, sem problema nenhum. Ó, olha pra cá. Agora volta. E quando volta ao contrário. Ou seja, 2 vezes y, 2y, ou seja, 2y. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque tu disse que quando volta ao contrário. Qual é o contrário, senhoras e senhores, quando volta o 2y? Menos 2y. Então tu cuida. Quando volta ao contrário, quando tu tá voltando, senhoras e senhores, tem que trocar o sinal. Essa é a grande ideia. Voltou, ó. Vai, normal. O quê? Volta ao contrário, certo? Ou seja, tu vai normal, multiplicando normal, mas quando volta ao contrário, o que vai acontecer? Tu vai trocar o sinal. Então, 2 vezes y, olha aqui, menos 2y. X vezes menos 1, opa, menos x. Mas como está voltando, mais x. Este é o detalhe. E olha só, 5 vezes 3, 15, mas como está voltando, menos 15. Então não esquece, ó. Vai, normal, o quê? Volta ao contrário, certo? O que vai acontecer? Vai multiplicando normal, estou insistindo. E quando voltar,
troca o sinal, certo? Então tu pode guardar um macetinho para te ajudar aí, né? Tu também, obviamente, já lembrando aí para ti, né? Tu pode usar isso aí na geometria analítica para o cálculo de uma equação de reta sem problema nenhum. A ideia é muito parecida, claro que são situações diferentes. Aqui eu estudo da função afim. Bom, novamente então, para te nunca mais esquecer, funciona assim, quer ver? Ó, vai, normal, o quê? Volta ao contrário, outra língua, ó, em espanhol. Normal. E volta, al contrário. Que tá show, que horror, né? Mas é uma maneira aí, uma brincadeirinha de tu guardar então essa situação que é muito importante para ti. Bom, multiplicou, juntou aqui, encontrou a lei da função, onde eu isolei o y aqui, senhoras e senhores. Ou se tu preferiu f de x, onde tu ficou aí, se tu calcular tu vai ver, menos 4x sobre 3, mais 17 terços, certo? Então, dois momentos importantíssimos aí, senhoras e senhores, para o cálculo aí da lei da função afim, certo? Onde num primeiro exemplo a gente tinha o b. E quando tu tem o b da lei da função, senhoras e senhores, tá? Presta atenção, é só encontrar o a através do outro ponto que ele te deu. Tá? Então tu tomas muito cuidado, tu toma muito cuidado. Agora, quando tu tem dois pontos na tua reta que ele não te dá o B, certo? O que vai acontecer? Coloca no determinante, olha aqui é uma barbada, ó, primeiro ponto, segundo ponto, XY, repete o primeiro ponto, vai multiplicando normal. E aí lembra, ó, vai, normal, o quê? E aí volta, ó. Volta ao contrário, senhoras e senhores. Voltar ao contrário é voltar trocando o sinal. Vai multiplicando normal, volta multiplicando, trocando o sinal. Certo, senhoras e senhores? Bom, fica a dica aí pra ti, então, saber encontrar a lei da função. Claro que existem outras maneiras de calcular isso daí, eu não tenho dúvida, sem problema nenhum. Tu faz da maneira que tu quiser. Eu sempre digo e sempre coloco pra todos vocês, todos os meus alunos, que tu sempre deve fazer os exercícios de matemática, senhoras e senhores. De que maneira? Sempre da maneira que tu se sente melhor. Tu aprendeu de tal forma, senhoras e senhores, é desta forma, senhoras e senhores, que tu tem que resolver o teu exercício. O que eu trago para vocês aqui sempre é uma ideia que, na minha visão, na minha concepção, é uma maneira interessante de se aprender e uma maneira que com certeza eu trago aí para te ajudar, como sempre. Certo? Então hoje aí foi estudado então a lei da função afim. Espero que vocês tenham entendido. Para quem não pegou muito bem a ideia, é só voltar o videozinho atrás aí, pegar o primeiro exemplo, rever, pegar o segundo exemplo, rever também aí, certo? Porque com certeza, senhores, este tópico aqui é um tópico que tu não pode errar se cair nas provas de vestibular aí, certo? Fica aí então, senhoras e senhores, o meu agradecimento a todos vocês, muito obrigado aí por estarem me assistindo, certo? Não esquece de curtir, vai lá na fanpage, né, no Facebook, do Prof. Matheus e a Matemática, né, que tá aparecendo aí pra ti, Prof. Matheus e a Matemática. E se tu não conhece ainda, né, o meu canal no YouTube, né, tu pode, senhoras e senhores, procurar aí o meu canal no YouTube. Se tu voltar o vídeo no início, tu vai ver que aparece uma fotinho meu aqui em cima, uma fotinho minha, perdão, aqui em cima, esse é o meu canal. Tu pode entrar ali, certo, senhoras e senhores, e procurar o meu canal no YouTube, onde tu vai encontrar várias videoaulas aí, certo, outras videoaulas de outros conteúdos importantes para vocês, tá? Muito obrigado aí de coração, mais uma vez, fiquem com Deus, um abração, valeu! Tchau!